Escute de olhos fechados e quebre todo espírito de estagnação. Feche os olhos por um instante. Talvez sua respiração esteja pesada hoje. Talvez o silêncio da sua casa esteja gritando por dentro, ecoando um vazio que você não consegue mais nomear. A alma se move pouco, o corpo reage, mas por dentro algo parou. A vida parece represada como águas que não fluem mais. E você ora. Ora com força, ora com lágrimas, ora com cansaço. Mas parece que o céu está longe. Parece que as promessas ficaram presas em algum ponto entre o ontem e o nunca. Espiritualmente, a estagnação é mais do que a ausência de movimento. É um cativeiro invisível. É uma prisão construída de silêncios, frustrações e esperas longas demais. A alma clama, mas não enxerga saída. Você olha para dentro e sente como Davi no Salmo 42. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? É o lamento de quem quer seguir, mas está algemado por dentro. É o grito de quem já não sabe mais se está orando ou apenas repetindo palavras no escuro. C.S. Lewis escreveu: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. E talvez seja exatamente esse o momento em que Deus quer gritar algo novo ao seu coração. Talvez a dor da sua estagnação seja o eco de um chamado para escutar com os olhos fechados, para ver com a fé o que a vista natural não consegue mais perceber. Para se abrir ao sopro do Espírito, não o que grita por fora, mas o que sussurra por dentro da sua dor. Senhor, neste momento, eu levanto um altar de oração por cada pessoa que chegou até aqui com a alma cansada. Pai, entra nos lugares onde nem mesmo as palavras conseguem tocar. Toca onde só o teu Espírito alcança. Que o teu fogo comece a queimar tudo o que ficou parado, tudo o que foi retido, tudo no que precisa se mover de novo. Sopra, Espírito Santo. Sopra sobre este vale. Sopra sobre ossos secos. Sopra sobre a mente travada, sobre as emoções adormecidas, sobre os sonhos soterrados. Que esta oração não seja uma performance, mas uma ponte entre o desespero e a tua presença. Talvez você esteja vivendo como quem caminha em areia movediça. Ora jejua, serve, mas a alma não se move. O coração ainda ama a Deus, mas não sente mais unção. E aos poucos, você foi acreditando que talvez o problema seja você. Que talvez sua fé seja fraca demais, sua oração tímida demais, seu coração falho demais. Mas escute com atenção a falsa ideia de que esperar é o mesmo que estagnar. É uma mentira perigosa. O que para você pode parecer imobilidade, para Deus pode ser um campo de treinamento. O mesmo Deus que fez Moisés esperar 40 anos no deserto, está também permitindo que sua alma seja moldada no silêncio. Então ore comigo agora. Senhor, mexe onde eu não enxergo mais. Quebra as barreiras internas que me impedem de sentir tua presença. Revela o que está paralisando minha fé. Eu me entrego à tua vontade. Mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem sentir, eu creio. A alma que está em Deus nunca está realmente parada. Como uma videira podada, ela pode parecer estagnada, mas está em processo de frutificação. Em João 15:2,
Jesus diz: todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Você não está parado, está sendo preparado. E talvez o que mais te trava não seja o presente, mas o passado. Cicatrizes antigas, vozes que ainda ecoam, memórias que moldam decisões atuais. Você tentou seguir, você tentou superar, mas superar não é o mesmo que curar. Há feridas que não foram entregues de verdade. Há dores que você silenciou, mas que ainda têm raízes profundas. E Deus não age plenamente onde há disfarce. Ele habita onde há verdade, mesmo que a verdade doa. Eu te convido a uma prática espiritual simples, mas poderosa. Escreva uma carta de perdão profético a si mesmo. Libere seu próprio coração. Diga a você mesmo que está tudo bem em não ter sido perfeito, que Deus ainda está escrevendo capítulos novos. E assim como Lázaro, que saiu do túmulo, ainda envolto em faixas, você pode já ter recebido um milagre. Mas ainda há amarras que precisam ser removidas. João 11:44 diz: desatai-o e deixai-o ir. Hoje, em nome de Jesus, eu declaro: as faixas da sua alma serão desatadas. O ChatGPT disse: muitos caminham pela vida com o coração cansado, mas escondido atrás de uma rotina religiosa impecável. Frequentam cultos, lideram ministérios, cantam louvores, oram em público, mas por dentro estão secos, paralisados, esgotados. A religiosidade tem essa sutileza. Ela nos permite manter a aparência, enquanto o altar interior está em ruínas. A performance espiritual pode ser convincente aos olhos humanos, mas não engana o Espírito Santo. Ele não se move por aparência, ele se move por verdade. E a estagnação espiritual, muitas vezes, é consequência direta da ausência da presença real de Deus. Muitos confundem ativismo religioso com intimidade, mas estar ocupado com as coisas de Deus não é o mesmo que estar em comunhão com Ele. Marta estava servindo Jesus, mas era Maria que estava aos seus pés. E foi sobre Maria que Jesus disse: ela escolheu a melhor parte. Lucas 10:42. O que te paralisa hoje pode não ser a falta de movimento, mas o excesso dele, sem direção, sem presença, sem descanso. É possível estar cheio de tarefas e vazio de unção. Por isso, eu te convido a uma prática simples, mas transformadora. Separe um momento do seu dia para ficar em silêncio diante de Deus. Sem pedidos, sem agenda, só presença. Desligue tudo, feche os olhos e diga: Espírito Santo, eu não vim pedir nada, só vim estar contigo. Nesse lugar de rendição, o fluir do Espírito se restabelece. As águas que estavam represadas começam a se mover de novo. A alma seca se encharca. O deserto floresce. E ainda que por fora você esteja caminhando, cumprindo suas responsabilidades, sendo exemplo para muitos, há um cansaço que ninguém vê. Um cansaço espiritual que não se resolve com sono, férias ou remédios. É o esgotamento da alma que se dá por fazer tudo certo e ainda assim sentir-se distante de Deus. Você se pergunta: onde errei? Por que sinto esse vazio se não estou em pecado? Por que não ouço mais a voz de Deus? Mas o Espírito sussurra:
Eu não te deixei. Eu apenas te conduzi ao lugar onde não há distrações. A diferença entre movimento físico e avanço espiritual é profunda. É possível estar em constante atividade e não sair do lugar espiritual. Às vezes, Deus paralisa o exterior para trabalhar o interior. O silêncio que você está vivendo pode ser o solo onde uma nova revelação vai brotar. Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, precisou entrar numa caverna e se calar para ouvir Deus de novo. E foi ali, no sussurro, que a missão dele foi restaurada. 1 Reis 19, de 12 de 16. Pratique hoje um jejum devocional. Não de comida, mas de controle. Abra mão da necessidade de entender tudo. Abra mão da urgência de respostas. Diga: Senhor, eu jejuo do meu entendimento. Eu descanso na tua soberania. Nesse lugar, o Espírito encontra espaço para agir. O fogo reacende. A visão retorna. E a alma, que antes andava exausta, encontra descanso nos braços do Pai. Quantas vozes você tem escutado dentro de si? Quantas direções contraditórias te paralisam, não por falta de desejo, mas por excesso de ruído interior? Há momentos em que nos perguntamos: será que é Deus que está em silêncio? Ou minha alma que está gritando alto demais? Quando estamos feridos, é comum confundirmos a voz do Espírito com os ecos da nossa dor. A alma ferida fala alto, grita medo, insegurança, ressentimento. E se não silenciarmos por dentro, corremos o risco de tomar decisões espirituais a partir da confusão emocional. Estagnação, muitas vezes, é isso. Uma desconexão de identidade espiritual. Quando não sabemos mais quem somos em Deus, não conseguimos mais avançar. Perdemos o norte e ficamos presos entre a dor do passado e o medo do futuro. É nesse momento que precisamos permitir que a palavra ore por nós. Sim, a própria palavra. Abra os Salmos. Deixe que cada verso seja um clamor em sua boca. Comece com o Salmo 42, continue com o 23, o 27, o 91. Leia em voz alta, declare, transforme esses versículos em orações proféticas. O Espírito Santo é como o vento, disse Jesus em João 3:8. Ele sopra onde quer, como quer. Mas só escuta o vento quem se cala por dentro. Silencie, renda-se e diga: Espírito Santo, fala comigo além da minha dor. Guia-me pela tua voz, não pela minha ferida. Sopra, Senhor, e eu seguirei o teu sopro. Há também um ciclo mais sutil e perigoso que paralisa muitas almas. O ciclo da repetição. Você olha para trás e percebe que os mesmos dilemas emocionais continuam te acompanhando. Pessoas mudam, cidades mudam, circunstâncias mudam, mas por dentro o enredo se repete. Isso não são raízes espirituais profundas, pactos inconscientes, padrões familiares que precisam ser identificados e rompidos. A estagnação se disfarça de estabilidade. Ela parece conforto, mas é prisão disfarçada. Deus não quer apenas aliviar os sintomas, Ele quer romper os ciclos. Por isso hoje, eu te convido a uma prática de guerra espiritual, uma oração de renúncia e quebra de acordos interiores. Ore comigo. Senhor, eu renuncio agora, em nome de Jesus, todo padrão emocional repetitivo
que está fora da tua vontade. Rompo com alianças inconscientes de medo, controle, rejeição, abandono. Quebra os laços, Senhor. Liberta minha alma de andar em círculos. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Andaram 40 anos em círculos porque não foram transformados por dentro. Não basta sair do Egito. É preciso tirar o Egito de dentro de nós. E às vezes, o que nos paralisa não é algo evidente, mas pequenas concessões, distrações que não são pecados, mas estão roubando o lugar de Deus, sutilezas que sequestram a alma e nos acostumam com um tipo de mediocridade espiritual. Você diz, não estou em pecado, mas também não está em fogo. Não está em pecado, mas também não está em expansão. Isso é estagnação. E Deus não opera plenamente onde há concessões não confessadas. Hoje, eu te convido a fazer um exame espiritual radical. Pergunte a si mesmo, diante do Senhor, o que está ocupando do lugar de Deus na minha vida? Talvez seja o excesso de telas, a dependência de aprovação, o apego ao controle, o medo de perder algo que Deus já pediu para você soltar. Como Sansão, que começou forte, mas perdeu sua força sem perceber. A estagnação começou com concessões, e quando se deu conta, o Espírito já havia se retirado. Juízes 16:20. Que isso não aconteça com você. Volte ao lugar de santidade, volte ao altar. Queime o que precisa ser queimado. Restaure o que precisa ser restaurado. Há momentos na caminhada espiritual em que orar já não basta. A oração precisa se tornar guerra. Muitos estão presos não porque não oram, mas porque suas orações se tornaram apenas desabafos. Falam com Deus, mas não se posicionam no Espírito. Lamentam, mas não decretam. Suplicam, mas não reivindicam a autoridade que o sangue de Jesus liberou sobre nós. O espírito de estagnação não se quebra com palavras suaves. Ele se rompe com intercessão fervorosa, posicionada e cheia de fé. Há orações que precisam ser como espadas, como fogo, como trombetas. Ore como Ana. Ela não apenas pediu um filho. Ela clamou até ser confundida com uma mulher embriagada. Seu clamor rompeu a esterilidade. 1 Samuel 1. Quando a dor ultrapassa os lábios e vira clamor, os céus respondem. Hoje, eu te convido a entrar em oração de guerra. Use os salmos de confronto, como o 18 e o 144. Declare com fé. Cercaram-me laços de morte, mas invoquei o Senhor e Ele me livrou. Levante-se em espírito. Declare, eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou herança do Senhor. Eu não aceito viver travado, cansado, calado. Que cada palavra que sair da sua boca hoje seja como flecha lançada contra o acampamento do inimigo. Mas lembre-se, a unção que liberta só vem quando o altar é restaurado. Não há fogo sem altar. E não há altar onde há negligência. A estagnação espiritual é muitas vezes fruto de um altar esquecido. A vida devocional se tornou automática. O óleo da presença foi se esgotando e a chama se apagou. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro, você vai reconstruir esse altar. Vai voltar ao primeiro amor. Vai acender a chama novamente. Comece hoje de forma simbólica a reconstrução do seu altar pessoal. Separe um lugar em sua casa. Pegue sua Bíblia.
Coloque louvores. Unja esse espaço. Diga com óleo: este lugar pertence ao Senhor. Que essa prática simples seja profética. Que o Espírito Santo veja sua entrega e desça com fogo, como desceu no altar de Elias no Monte Carmelo. A palavra diz que, só depois que Elias restaurou o altar, o fogo do céu consumiu o sacrifício. 1 Reis 18, 30, 38. Fogo não desce sobre bagunça. Fogo desce sobre rendição. E mesmo que você ainda não veja nada, continue. Mesmo que tudo ao seu redor grite estagnação, continue. Porque há um tipo de fé que caminha no escuro, que não depende de visões, mas de convicções, que não se alimenta de garantias, mas de promessas. Avançar sem ver é o desafio de quem decidiu confiar de verdade. O mover de Deus muitas vezes começa por dentro, antes de se manifestar por fora. E quem espera por visões externas pode perder o milagre que começa na alma. Hoje te convido a uma prática de fé profética. Por 7 dias, declare promessas bíblicas em voz alta. Escolha 7 versículos. Declare todos os dias. Faça como Josué diante de Jericó. Deu voltas sem ver a muralha cair, até que ela caiu. Como Pedro que andou sobre as águas, o milagre aconteceu no risco, não na margem. Mateus 14, 29. A estagnação começa a ser rompida quando você obedece antes de entender. Quando você confia antes de sentir. Quando você anda, mesmo no escuro. A alma que esteve por tanto tempo estagnada, envolta em silêncios e repetições, agora começa a despertar. O peso espiritual que antes parecia insuportável começa a se dissolver diante da presença de Deus. A estagnação, essa névoa densa e enganosa, começa a se dissipar quando o Espírito sopra sobre o vale da sua alma. E o que antes era sequidão, agora se torna chão fértil. O que antes era paralisia, agora é terreno de renascimento. Porque o Espírito de Deus ainda se move, e Ele está se movendo agora, dentro de você. Ezequiel 37, 5. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Esta é a promessa. Esta é a profecia. Esta é a palavra viva que se levanta sobre sua alma cansada. O mesmo Deus que falou ao profeta diante de um vale de ossos secos, hoje fala ao seu coração. Ele não vê como os homens veem. Ele não escuta como os homens escutam. Ele ouve seu silêncio. Ele toca sua raiz. Ele sopra onde ninguém mais alcança. O mover do Espírito não precisa de aplausos nem de cenários. Ele precisa de verdade. E a verdade em você. A rendição. A clamor. Há uma brasa que ainda fumega. E Deus está acendendo essa chama agora. Então profetize sobre a sua própria vida. Não espere por alguém de fora. Seja você a voz que se levanta sobre os ossos da sua história. Diga: minha alma, levanta-te, porque o Senhor ainda está escrevendo minha história. Porque eu não fui esquecido. Porque o tempo não me paralisou. Porque há promessa viva sobre mim. Profetize sobre seus filhos, seu casamento, sua saúde, seu ministério. Profetize sobre os sonhos enterrados, sobre os planos adiados, sobre as áreas que você achava que já tinham morrido. Profetize com fé, com lágrimas, com entrega. Espírito Santo, eu te agradeço por cada alma que orou comigo até aqui. Eu consagro este momento como um altar vivo. Eu te peço, sela cada clamor com fogo.
Que esta não seja apenas mais uma oração, mas o marco de um novo tempo, um novo ciclo, um novo mover. Que o espírito de estagnação seja lançado por terra. Que correntes sejam quebradas, que ciclos sejam encerrados e que uma nova jornada comece, guiada por Ti, fortalecida por Ti, selada por Ti. Obrigado, Espírito Santo. Este dia é Teu, esta alma é Tua, esta história ainda será reescrita pelas Tuas mãos. Amém.